Eu sou Lúcia Maria Souza Costa, filha de Petrolina. Eu nasci aqui no centro da Rua Souza Júnior, no dia 9 de outubro de 1940, filha de Valdemar Batista Costa, negociante, e do Cinéia de Souza Costa, do lar. A minha vida de estudantil foi no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora a partir do ano de 1947. De lá até 1956, participava das aulas normais do primário e do ginásio. Era aluna de piano, de acordeon e fazia parte do coral de lá do colégio. Eram anos muito festivos, muitas festas, muitas atividades boas demais, apesar de que era um colégio muito severo, as freiras eram distantes da gente por causa da própria congregação, que era assim mesmo, mas nós tínhamos uma educação muito fina e muito progressiva. Quando eu entrei no Colégio Auxiliador em 1947, a nossa diretora era a irmã Olga Salgado, que ficou na direção até mais ou menos de 47, eu já estava até 50, 51, que foi substituída por irmã Luizinha Pazzi, uma italiana muito revolucionária e tudo, musicalmente falando, que o colégio cresceu muito a parte musical depois da chegada de irmã Luizinha Pazzi. Eu continuei estudando piano, acordeon, na escola e tudo, até 1956. Após eu terminar o ginásio, eu fui estudar em Fortaleza, no Colégio Salesiano de lá, para fazer o científico. Ali continuei do mesmo jeito, e por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, a diretora era, na realidade, a irmã Olga Salgado, que já tinha sido minha diretora aqui. Das coisas que eu mais me recordo e que tenho boas lembranças, das festas todas em que participei, em que toquei, e nós chegamos a fazer reuniões assim solenes no tempo dos bispos. Nós tínhamos um bispo também muito famoso e coisa que foi Dom Abelardo Dom Vilela, o terceiro bispo de Petrolina, que ele chegou aqui exatamente em 1946 e 46 a gente ficou sem bispo, e ele fez o Congresso Eucarístico em 1948, quando eu fiz a minha primeira comunhão. E ele era muito dinâmico e muito assim, tudo que se acontecia no Colégio Auxiliador, ele estava presente. E era assim uma chegada tão digna que quando entrava tinha cortejo, tinha músicas. Na realidade, quando eu fiquei mais primorosa assim no acordeon, e nós não tínhamos luz elétrica o suficiente para isso, era um motor da Ilha do Fogo, então não rodava nada. Então, todas as vezes que iam entrando as autoridades nas sessões civis, então eu ficava em cima no palco tocando uns dobrados, Silvino Rodrigues e Brasileirinho, com as coisas assim, para a entrada das pessoas solenes que iam entrando nessa coisa. Além da minha participação também, tocando piano sozinha ou a quatro mãos, e chegamos até a tocar em 2 pianos ao mesmo tempo, 4 pessoas. Fizemos muita coisa boa aqui no Colégio Auxiliadora. Eu tenho a minha capacidade de hoje, a minha captação de hoje é toda movida desse tempo. Ainda hoje tem coisas que eu me lembro de lá, que eu participei, de coisas que cantei. A primeira vez que eu cantei tocando acordeon, as coisas assim, coisas muito boas e muito práticas. Além da parte todinha religiosa que a gente fazia, muito certa e muito boas. A época do meu estudo foi uma época assim, meio severa,
existia aquela diferença, aquela distância, que não fosse dentro da sala de aula. Tanto que o colégio tinha internato e nós, mesmo dentro da sala, não podíamos falar com as internas. Que era como se dissesse assim, que dissesse que nós estávamos trazendo coisas do mundo para dentro do colégio, né? Aí, nesse tempo, a gente não tinha nem contato com as externas, com as internas, não podia nem falar, quanto mais em relação às freiras, não podia falar nada. A nossa farda era uma farda que, para entrar na sala, você tinha que ter um comprimento todo igual, media do chão para cima, tinha que ter 35 centímetros, e depois a gente usava uma meia que tinha uma meia que ia acima do joelho. A farda era a blusa de manga comprida, entendeu? Era assim uma coisa. Qual era a cor? A blusa branca e a calça e a saia de prega azul marinho de casimira, entendeu? E a meia era meia de algodão, não era meia fina, era uma meia de algodão, um sapato preto. Pronto. Não podia ter unha pintada, não tinha nada, a gente não podia usar. Então a gente, às vezes, no fim de semana, pintava a unha para ficar em casa, quando na segunda-feira tinha tudo que tirar, porque entrava mesmo, não deixava a gente entrar. Essas coisas assim, era uma coisa assim muito rígida, mas era uma coisa da época, não era uma coisa excessiva. Então, era uma coisa totalmente Qual dentro da eram as ordem. disciplinas? Disciplina pura, entendeu? Agora, aquelas coisas de colégio, por exemplo, agora mesmo, há pouco tempo, houve a ordenação de um freio em Juazeiro, e a gente cantou o hino da igreja Salve Roma, né? E eu me lembrei que naquele tempo, no meu tempo, a gente cantava Salve Roma marchando no colégio. Cantamos Salve, Salve Roma, era marchando no tempo certo. Todos os dias, em fila, antes de entrar na aula, a gente cantava o hino nacional, o hino do colégio, entendeu? Todos os dias, obrigatoriamente. E também as internas? Todas as internas e as externas. As internas lá dentro do pátio delas e a gente no externato, no pátio da gente. Qual eram as disciplinas lecionadas? Lecionaram português, matemática, geografia, história. E no português nós tínhamos, desde o ginásio, quando eu estava no primeiro ano de ginásio, nós tínhamos português, francês, inglês e latim. Essas quatro, desde do primeiro ano de ginásio. E aí tinha ciências, né, música, tinha também a parte teórica de música e trabalhos manuais. Porque isso aí era muito bom, que até hoje eu me favoreço de trabalhos de pontos e de coisas que eu aprendi naquele tempo. E além disso, eu fazia piano, fazia tudo. Então, a gente ia para a escola de farda e quando voltava à tarde para ir para a aula de piano, tinha que vir de farda novamente. A gente não podia entrar no colégio. Outra coisa, a roupa que quando você precisava vir ao colégio de roupa social, lá na portaria tinha uns boleros, porque se você entrasse com a manga que não fosse no tempo, você tinha que vestir aquele bolero. Não podia entrar de jeito nenhum no colégio desse modo. Quem eram os professores, mas você lembra? Só freiras. No meu tempo, até quando eu saí, ainda não tinha professor nenhum de fora. Nenhum professor, todos freiras. Todas as freiras. Era a professora de latim, a professora de matemática, a professora de música, todo mundo era só. Quais os professores que marcaram assim a sua vida? Irmã Yolanda Macedo, minha professora de música, né? Tudo. E eu também tinha uma freira que eu tinha uma paixão assim, que era a nossa professora de francês, irmã Águida, irmã Maria Águida Santos Oliveira, nunca esqueci o nome dela, uma professora de francês, muito boa também. Assim, agora fora nós só tínhamos um assistente geral de recreio e tinha assistente da turma, aquelas freiras que tomavam conta, porque você saía do externato pelo corredor em fila
entendeu? Assim, todo mundo em fila. No meio do corredor tinha uma freira, passava uma fila de um lado, outra freira do outro, até você chegar na sua sala, entendeu? Era bastante rígido, bem rígido mesmo. A professora de arte, de pintura, lembra de alguma? Tem sim, no tempo que eu estava lá, né, coisa, era a irmã Margaridinha, desde o começo, Margaridinha, que era professora de violino, que eu estava em tudo, tinha a irmã Clotilde, que era assistente das externas, mas que pintava muito bem, a professora de costura da gente de bordados era a irmã Joanita, entendeu? Que essas aí, eu entrei no colégio e saí do colégio, elas continuavam lá. Tinha uma que ensinava pintura. Sim, mas já não foi ainda no meu tempo, eu já tinha saído. Porque, na realidade, eu não me formei lá. Quando eu só fiz até a quarta série de ginásio, porque o primeiro ano científico eu queria fazer medicina, e o colégio só tinha magistério. E meu pai não quis me botar em escola pública, né? Então, eu fui estudar no Colégio Salesiano de Fortaleza para fazer o científico. Aí, Você me disse uma vez que teve um momento que foi para Salvador, não? não, eu fui a Salvador, mas foi quando eu estava ensinando, já estava, muitos anos depois que tinha terminado, que eu fui para a faculdade de música, porque eu fui fazer um curso para ensinar a tocar, né? Porque quando eu fui me abrir minha escola de música, eu fiquei assim imaginando, bom, eu sei tocar, mas eu sei ensinar, então eu fui fazer um curso de ensino musical. E você ensinou onde? Eu tive uma escola chamada Escola Tim, que foi uma homenagem a um irmão, mas que significava teclados e instrumentos musicais. Entendeu? Eu estava piano, teclado e violão e acordeon, e tinha professor de violão. E tinha aula também de teoria musical. O seu primeiro piano, você já me contou algo Bom, assim? meu primeiro piano foi comprado em 1954, na cidade de Senhor do Bonfim. Eu fui umas férias lá em janeiro e fui na casa de uma menina que eu conheci lá, aí vi um piano lindo, um Fitter Dobert, era um Ritterseles. Aí eu perguntei quem é que tocava, ela disse que o pai tinha comprado para ela, mas que ela não gostava de piano. Aí eu perguntei se podia tocar, e só clássico, né? Também eu estudei piano clássico, eu não tocava outra coisa. A minha família depois, todo mundo toca música popular, mas eu só toquei clássico. Então eu toquei lá com Passita, esses tangos assim, que a gente cantava, umas valsas de Strauss. E o pai dela disse que queria vender o piano. Eu cheguei em casa, falei para papai, assim falei que tinha um piano. Poucos meses depois, eu cheguei em casa do colégio, o piano estava lá. E tinha algumas bolsas, mas coisas muitíssimo particulares, né? Que realmente o colégio era pago e só tinham dois colégios, era o Colégio Dom Bosco e o Colégio Auxiliadora, que misturaram muito, que foi só mulheres e homens no Dom Bosco, depois foi misto, depois saiu, depois voltou, mas eram todos sempre pagos. Mas como depois tem aquelas bolsas que passavam por um crivo terrível, né? Para poder chegar a poder atender. Eu sei que era realmente isto. Você foi colega de uma mulher chamada Silvana, do Piauí, lá de Picos? Foi colega dela? Se ela foi interna... Ela foi interna. E não, parece que ela morava na casa do seu Quelê. Não. Né? Ficava lá e ia para lá. Não, porque tinha o internato e tinha o semi-internato, né? O semi-internato é aquela menina que ficava um dia lá todo e só saiu para dormir. Devia ser algo devia ser mais ou menos isso. Tinha muita gente, porque daqui da zona da São Francisco até Januária, eu sei que tinha muita gente desse tempo, né? Que inclusive, eu viajei umas vezes de vapor até a cidade da minha avó, que era Paratinga, e nesse tempo todo, assim, Remanso, Pilão Arcado, Chique-Chique, descia muita gente de lá, né? E que era interna, tinha internas de toda essa região, né? Isto. Quer dizer, Bahia, Piauí principalmente, muito.
Piauí, né? Muita gente. Aqui é da região de Pernambuco. Pernambuco tinha, mas não era tanto. Eu até vejo, mas eu sei que essa região do Piauí, porque pelo menos pelas minhas colegas, né? Era gente mais do Piauí e gente de Remanso, de Casa Nova, de Chique-Chique, aquele pessoal por aí. E aqui também na região de Senhor do Bonfim para cá, entendeu? Monsenhor Ângelo, ele Sim. qual era a... Ele era capelão do colégio. Quando eu fui para lá, ele era capelão do colégio, muito tempo mesmo. Muito tempo, no senhor. Porque, na realidade, quando eu entrei no colégio, a gente não tinha bispo, como se diz ainda, e ele era quem tomava conta da diocese. da diocese. Geral. Era vigário geral. Pegaram capitular. Capitular. E continuou Ele ficou porque durante a vida toda, a vida toda foi a alma. Eu acho assim, Monsenhor era a alma da igreja de Petrolina. Me diga uma coisa, até eu lembrar outra pergunta aqui, vamos a outra coisa. Quer dizer que a energia vinha da Ilha do Fogo? Era um motor da Ilha do Fogo que ligava às 5h30 da tarde e desligava às 11h30 da noite. Quando tinha festa em Juazeiro, desligava a Petrolina e Juazeiro ficava, e vice-versa, né? Então, muitos anos depois, sempre desse modo, que a gente tinha problemas seríssimos, porque ninguém podia ter nada, porque como é que diz, o carrego, como é que se diz, não calibrava nos aparelhos e tudo. Então, quando eu, depois já casada e tudo, que eu voltei de Salvador em maio de 64, que eu voltei de lá para morar em Petrolina, minha mãe disse, tem uma surpresa para você. Ela chegou, acendeu a luz. Eu disse, oxe, não estou nem ouvindo o motor, porque a gente ouvia dentro de casa o motor da ilha, né? Da ilha. Aquele puxando, né? Sim. Cidade pequena, as casas todas baixas. Não havia tanto ruído, né? Não havia ruído. O pessoal conta que as lavadeiras de Petrolina conversavam com as lavadeiras de Juazeiro, né? Contava-se isso mesmo. Soltavam piadas. Isso. Né? Aí, quando eu cheguei em maio, que eu não sei mesmo o tempo que eu sei, porque quando eu cheguei em maio, mamãe ligou a luz e nós tínhamos já. E eu fiquei muito contente porque eu costurava e tinha trazido uma máquina elétrica de Salvador, que inclusive era com transformador, porque a corrente de Salvador era 110 e a nossa corrente era 220. Aí eu botei, então, mas eu já tinha máquina para costurar, já tinha energia para costurar de dia. Você foi do tempo de Dom Campelo aqui, não foi? Sim, aqui, não foi? Ainda. Lá no livro de tombo da Diocese tem seu nome lá e algumas outras. Parece que tocaram acordeon numa recepção lá no Sim, no toquei palácio. muito. Desde o tempo de Dom Avelar, no tempo que não tinha concha acústica ainda, não tinha, só tinha o coreto em frente, ali onde tem a estátua do Dom Malan, era um coreto, né? Só era um coreto ali. Então, quando tinha as festas lá, papai mandava Carlinhos, que era o assistente dele, ir lá em casa para falar com o papai, para eu ir tocar acordeon. Bem pertinho, mas você sabe que naquele tempo era diferente, né? Aí eu ficava tocando acordeon lá no coreto, porque como é que diz? A Praça do Malan foi inaugurada em 8 de maio de 55. Pois é. Aquela Gícia Barracão. Contou-me que tinha um grupinho tinha um grupo de mulheres que cantavam, que era um grupo Mozart. Sim, exatamente. Assim. Você fez parte desse grupo? Não fiz não. Quem fez parte desse grupo foi minha mãe. Foi? Sua mãe foi? Porque mamãe também estudou no Colégio Auxiliadora, e estudou piano e bandolim. Entendeu? A família toda tem. Meu pai é de Alagoinhas, no estado da Bahia. Ele trabalhava no comércio de dia e trocava piano nos bares à noite. E meu avô, o pai de minha mãe, tocava clarineta. Pois é. Aí desse grupo Mozart participava inclusive a dona Gícia. Sim, Barracão, exatamente, né? Barracão, sim. Eu vi lá que tinha umas quadras lá, não sabia. Eu tinha umas pessoas que se fosse eu ia me lembrar.
de que mamãe falava, porque mamãe também depois foi presidente das ex-alunas muito tempo. Ela também estudou lá? Se formou no Colégio Auxiliador, em 1936, sim. Pensou. Ela foi assim, meu avô é de Riacho de Sobrado e minha avó era de Paratinga. E meu avô trabalhava na companhia de navegação. Ele era atracadores dos navios. E conheceu minha avó e terminaram vindo morar em Juazeiro. Aí, meus avós tiveram 2 filhos, minha mãe e meu tio, que já é falecido, que é mais novo, mas já faleceu antes dela também. E quando quis botar meus tios e minha mãe para estudar, ele botou no Colégio Dom Bosco, meu tio, e minha mãe botou na Auxiliadora, porque Juazeiro não tinha. Como é o nome do seu tio? José Luiz, é o nome dele. E ele morou aqui? Não, meu tio morou em Juazeiro, só daí ele foi para o CPOR, que não tinha, né, em Juazeiro, e de lá ficou coisa assim, se formou, era engenheiro elétrico mecânico e trabalhou muito. CPOR? CPOR de Juazeiro, que era aquele batalhão, como que tinha de primeiro Juazeiro, que aqui não tinha, era serviço militar. Ele fazia parte do Exército, né? Era. Era militar. Depois ele foi trabalhar na Petrobras e lá mesmo, depois morreu em Salvador. Então, uma coisa engraçada. Você não se formou aqui, né? Não, eu não me formei. Na realidade, depois do primeiro ano científico, eu me casei. E eu voltei a estudar, depois eu fiz o supletivo, depois já de casada, fiz o supletivo e fiz faculdade, a FFPP. Eu sou formada em matemática. Por que você disse que a irmã Paz era uma revolucionária? Em que sentido? Conta aí. Assim, porque ela já trouxe assim, o colégio, a gente já se apresentava com menos rigidez, entendeu? Nos lugares, já podia sair para cantar em festas civis, com a orientação dela, né? Tudo, então ela gostava a gente já cantava a vozes, ela trazia, a gente cantava tudo que a gente ia cantar. Nós tínhamos um hino que ela trouxe de lá da Itália, que falava muito na palavra Jerusalém, né? E a palavra a gente aprendeu a cantar em várias alturas e várias, assim, para ficar cantando assim, Jerusalém. Então, quando ela queria que a coisa ficasse Você lembra muito, dessa música? Eu lembro de muitas. Quando lembrava é porque eu estou rouquíssima. Quando lembrava dessa música que a gente ia cantar, ela fazia Lembrem de Jerusalém. Pronto, a gente já sabia que, entendeu? Por isso que hoje, eu, como professora de música e regente de coral, eu gosto de fazer os movimentos aí e digo à pessoa, não digo Jerusalém porque não adianta, né? É coisa muito profissional para lá. Mas aí eu fico sempre me lembrando que quem me incentivou e as coisas que eu quero fazer são todas motivadas por irmã Luizinha Paz e por irmã Yolanda Macedo. Eu tive uma grande professora de piano em Fortaleza, mas era só muito teórica, assim, muito, sabe, muito Era salesiana também? Sim, sabe, Como é o nome dela? Era freira, irmã Adélia, compositora. Me diga uma coisa, você ainda foi contemporânea lá de Wilma? O Wilma se formou com minha irmã mais velha, Marlene. Na formatura delas, que foi em 1957, eu estava em Fortaleza, mas eu fui a pessoa, cheguei aqui no dia da formatura delas e toquei a tarantela de Helen, na formatura dela. Como é isso? Eita, é bom lembrar, né? É lembrar as coisas, não é verdade? Eu ainda tenho essas músicas todinhas aí, guardadas. Você conheceu Gracinha? Demais, ela trabalhou na minha escola de música. Foi, né? Porque eu tinha alunos de manhã, de tarde e à noite, e de manhã, aí depois eu fui chamada para voltar ao colégio para ser coordenadora do Dom Bosco. Aí ela vinha todo domingo lá para casa, eu morava em frente ali do Dom Bosco,
E ela dava aula de manhã na minha escola. Pois é, Pois é. muito bem. Ela foi. Quais são algumas outras colegas de sua época que você lembra assim? Branca Neuza, que foi casada com Jeová, irmã de Giovanilo Barbosa, Giovanilo que foi ali coisa, Cinete, e tem poucas, hoje já morreram muitas. Na época que você estudou lá no colégio, o colégio era mais ou menos aquilo? Aquilo ali. Mais ou menos aquilo, já É. era. Mais ou menos. Hoje, onde tem o primeiro andar todinho, que hoje é sala de aula, era o internato. O internato era em cima. Hoje é coisa, lógico, hoje já cresceu muito para trás, o infantil foi lá para trás, tem a coisa de esportes, tem tudo, ali não tinha, ali era só fronteiras, não tinha aquilo tudo. Né? E a gente não andava assim dentro do colégio, não podia, externo, não podia. Era sala de aula e tudo, capela, salão, pronto. O salão era no mesmo lugar, a capela no mesmo lugar. Pois é. Muito obrigado pela entrevista, viu? A matemática, música, você mexe com muita coisa, né? É. Não é isso? Lúcia Costa, Ana Maria Padilha, Mariléa Coelho, Marlene Costa, Neide Tenório e Mazarelo de Lainha. Matemática, música, canto. Mas aí é como eu digo todo, o que é música? Não é somar, subtrair, multiplicar e dividir tempos musicais? É verdade. Não, porque na realidade eu queria fazer